Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Miranda, advogado criminalista, e hoje eu quero falar com vocês a respeito da atividade do advogado na delegacia de polícia. Muitas pessoas têm me perguntado, né? Olha, o que o advogado faz na delegacia de polícia? Qual é a sua atividade ali? Como que ele se comporta? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para você curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, né? E todas as vezes que eu trouxer aqui novos vídeos, você vai ser notificado sobre esses temas. Pessoal, o que o advogado faz na delegacia de polícia? A gente vai discutir aqui dois momentos, né? Na verdade, o advogado faz várias atividades na delegacia de polícia, né? Só que a gente vai aqui tratar sobre, vou pegar os dois, digamos assim, as duas atuações principais, se é que posso dizer assim. Porque como o advogado faz várias atividades, não daria para elencar só duas, mas vou falar das duas principais, pelo menos são as duas assim que eu acabo é, atuando de maneira mais recorrente e muitos colegas também trabalham dessa maneira. Então, para vocês terem aí conhecimento, vamos trabalhar naquela hipótese em que existe ali uma prisão em flagrante. Vamos imaginar que uma pessoa acabou de praticar um crime, qualquer crime, pode ser um furto, pode ser um roubo, pode ser um tráfico, um estelionato, falsificação de documento, enfim, qualquer tipo de crime. E essa pessoa foi presa em flagrante delito. Naquele momento ali, alguma pessoa ou a polícia prendeu aquela pessoa e levou ela até a delegacia de polícia. Nesse momento, os familiares desse preso, os familiares dessa presa, liga para um advogado criminalista que comparece de imediato naquela delegacia de polícia. O que o advogado vai fazer, pessoal? Bom, quando o advogado chegar, o preso vai estar lá, né, na cela dele, lá isolado, né? É, pode estar ali algemado ou não, né? Depende muito da situação. Mas a primeira coisa que o advogado vai fazer é conversar ali com o delegado, né, com a autoridade policial, para verificar como é que está a situação dele, né? Antes do advogado ir conversar com o seu cliente, antes de conversar com o preso, antes de conversar com a presa, é claro que o advogado vai pedir essa autorização, né, para o delegado de polícia, que é a autoridade policial ali responsável, né, como quem diz, doutor, eu vou conversar com o meu cliente, o autoriza neste momento, está tudo certo? Pois não, doutor, vai lá, conversa com ele, e vai lá, conversa com o cliente, com a sua cliente, né, para entender todo o contexto, né. Nesse caso de prisão em flagrante, pessoal, é uma situação muito delicada, porque enquanto o preso está lá dentro, na cela, enquanto a presa está lá, os familiares normalmente estão ali na porta, né, esperando alguma notícia. E não é muito comum que os policiais venham, esclareçam, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Porque a gente pode estar diante de uma situação que dê para o juiz arbitrar alguma fiança. E aí, se ele pagar a fiança, se a família tiver condição de pagar, se o preso ou a presa tiver condição de pagar a fiança, certamente vai ser recolhido aquele valor, ele vai ser colocado em liberdade naquele momento, né? Mas pode ser caso de não caber fiança naquele momento. Então a pessoa vai permanecer presa. Alguém poderia dizer, ah, mas então qual que é a importância do advogado? É muito importante, pessoal, porque é naquela ocasião que ele é preso, né, que ele vai apresentar a sua versão sobre os fatos, né? Ele vai narrar de fato o que aconteceu, como aconteceu. Vai ser possível também ali registrar os pontos principais daquela prisão, da apreensão de algum objeto, né? E muitas vezes, quando o preso não está acompanhado de um advogado, na prática, a pessoa, o preso, acaba assinando ali o boletim de ocorrência, a nota de culpa, né, os documentos que são fornecidos para ele no momento da prisão, e ele não tem ali aquela oportunidade que deveria ser assim, né, que a lei assim prevê, deveria ter a oportunidade de ler com calma, de ver, olha, não, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Na prática, a pessoa acaba ali assinando, mas ela não tem aquele cuidado, aquela cautela na leitura, né? A pessoa está ali presa, está nervosa,
a sala está cheia de policiais, os familiares estão na porta, então a pessoa acaba assinando aquele documento. Ocorre que aquele depoimento, e por vezes, pessoal, eu já conversei em várias oportunidades, né, de pessoas que me procuraram e principalmente depois que essa fase aconteceu, né, no curso do processo, eu fui ver o que ficou registrado lá no boletim de ocorrência, e aí eu mostro, falo, olha, na delegacia você disse isso. E aí minha cliente fala, olha, não, mas não foi isso que eu disse. Eu falo, mas é o que está aqui, né? Então, você precisa trabalhar com aquilo, né, com as ferramentas que você tem. E o que o preso fala ali na delegacia de polícia é o que fica registrado no processo. Então, se uma audiência demorar 4, 5, 6 meses para acontecer, uma das coisas que o juiz vai olhar, uma das coisas que o promotor de justiça vai olhar, a promotora de justiça vai olhar, vai ser justamente o termo de depoimento que ele apresentou na fase, o interrogatório dele, que foi apresentado na fase policial, o que ele disse na fase policial. Se ele disse uma coisa na delegacia de polícia e apresenta outra versão na audiência, a primeira coisa que o juiz vai falar para ele, olha, mas na delegacia você falou isso, né? Agora você está apresentando uma outra versão, né? Então, quando existe ali a presença de um advogado ali acompanhando, ele vai ler com calma, vai falar para o cliente dele, vai falar, olha, é isso mesmo que aconteceu, quer inserir mais alguma coisa aqui, alguma informação importante, tem alguma coisa que não foi verdade o que consta aqui, né? E aí ele vai ter a oportunidade de apresentar a sua versão da exata maneira como aconteceu. E da mesma maneira, o advogado vai acompanhar, tem o direito, pode acompanhar sim o depoimento dos policiais, o que os policiais narraram, né? Para ver de fato ali se constitui verdade, de acordo com o que o seu cliente, de acordo com o que o preso está narrando também, né? É importante esse trabalho na delegacia de polícia. Então, essa é o primeiro exemplo que o advogado pode fazer ali, né, no flagrante delito, na delegacia de polícia, né, acalmar os familiares, né, informar se vai sair, se não vai, se vai ser arbitrado fiança, se ele está bem, como é que está como é que tá a situação dele, se ele está com frio, se ele está com fome, se ele vai ficar ali, se não vai, né? Tudo isso é o advogado que faz ali um intermédio na delegacia de polícia. De outra maneira, pessoal, o delegado também pode atuar numa maneira mais avançada do processo. Vamos imaginar que a pessoa já foi presa, o processo já está tramitando, uma situação em que a pessoa ali está aguardando a audiência e para essa pessoa resta apenas aguardar a audiência, né? E ela pode comparecer na delegacia, né? Verificar se houve novas diligências, se surgiram novas provas, né? Pode também, é muito comum, muitas vezes a pessoa entra em contato com o advogado e fala, nossa, eu acabei de receber uma intimação da delegacia de polícia, pediu para eu comparecer lá no dia tal, sob pena de responder por crime de desobediência, mas eu não sei do que se trata, e normalmente é o advogado quem vai junto com essa pessoa, acompanhá-la na delegacia de polícia. O ideal seria até que o advogado vá antes, para verificar o que está acontecendo, qual é a investigação, o que recai sobre ele, né? E saber exatamente se foi de fato alguma coisa contra esse investigado, contra aquela investigada, saber o que a vítima está narrando, o que alguém está narrando, que essa pessoa foi intimada pela delegacia de polícia para servir como testemunha de algum fato, de algum crime, né? Então, tudo isso o advogado pode diligenciar na delegacia para esclarecer para o seu cliente, para ficar mais tranquilo com relação àquilo, tá bom? Essas foram alguns exemplos, né, do que algumas circunstâncias, né, alguns exemplos que o advogado pode fazer em fase inquisitiva, né, aquela fase investigativa, algumas pessoas também chamam de fase inquisitorial, a fase administrativa, aquela fase ali de investigações, tá bom? O advogado pode atuar dessas maneiras e de outras formas também, claro que depende muito do caso concreto,
mas em regra, esses são os exemplos das principais formas do advogado atuar na fase de delegacia policial. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comente. Você vai receber os meus próximos vídeos aí. Um abraço a todos.